Ei, pessoal, desta vez vamos falar sobre a semântica. Olha só que interessante. Sema é um radical grego que quer dizer sentido, significado. Então, o que é mesmo a semântica? É o estudo da significação das palavras, né? Essa significação pode ser no texto, pode ser fora dele, porque você tem também o sentido dicionarizado, o sentido real. Olha que legal. Sema quer dizer sentido, significado. A maioria das palavras da língua portuguesa possui vários significados. Então, o que a banca vai cobrar de vocês? Palavras que têm vários significados são palavras polissêmicas. Polissêmicas, porque admitem várias interpretações, certo? Então, vamos começar o nosso estudozinho de semântica. Aí está ela, ó. A semântica é o estudo da significação das palavras, seja no seu sentido mais estrito ou mesmo a mudança de sentido ocasionada pelo contexto. A palavra, que é o signo linguístico, é uma combinação da forma escrita e falada, ou seja, tem forma e conteúdo, né? E o que é esse conteúdo? O conceito ou a ideia. Então, a forma, maneira de escrever ou de pronunciar, e o conteúdo é o conceito que eu formo ou a imagem que eu formulo a partir de ter ouvido a palavra ou de conseguir lê-la. Aí, muito bem, o que nós temos aí então? O significante é exatamente esse aspecto concreto, esse aspecto formal, né? Que são os sons e as letras. E o significado? Significado é o elemento inteligível, ou seja, é o conceito ou a própria imagem que nós fazemos. Observe que quando alguém pronuncia para você a palavra casa ou escreve a palavra casa, imediatamente você já forma uma imagenzinha ou formula um conceito, né? Então, é isso que a gente chama de associação entre significante e significado. E é justamente o significado que nós vamos começar a estudar. Para nós começarmos a estudar o significado, vamos descobrir então o que é o léxico, né, de uma língua. Olha só, o léxico é o conjunto de palavras de uma língua com os seus respectivos significados. Como a língua é um organismo vivo que se atualiza de acordo com as necessidades sociais de seus usuários, não existe falante que domine por completo o léxico de uma língua. A cada dia, algumas palavras deixam de ser usadas e são substituídas por outras, que são os neologismos, ou ainda, podem perder um sentido e ganhar outro, que é o caso da recriação semântica. Eu vou te dar um exemplo interessante disso aqui, ó. É o da palavra cegonha, né? Qual é o sentido real da palavra cegonha? Ave. Ave pernalta que habita normalmente o cerrado. O que acontece com a palavra cegonha? Ela tem um sentido primeiro, que é esse da ave que habita normalmente o cerrado e que está em risco de extinção. Só que a palavra cegonha tinha um sentido conotativo de avezinha que trazia bebês para as mulheres. Esta palavra perdeu esse sentido conotativo, né? Nós perdemos a nossa inocência, junto com a nossa inocência, a palavra cegonha perdeu esse sentido. Só que a palavra cegonha ganhou um novo significado. Qual foi o novo significado que a palavra cegonha ganhou? Carretas adaptadas para fazer o transporte de automóveis, desde as montadoras até as concessionárias. Olha que interessante este caso. A palavra cegonha já existia e ganhou um novo significado. Qual é o nome que nós damos a isso? Recriação semântica. A banca vai dizer que ela sofreu uma recriação semântica, ganhando um novo significado. Mas o que você vai perceber? Que por conta do novo significado que a palavra cegonha adquiriu, nós acabamos sendo obrigados a criar uma nova palavra, que é o cegonheiro, palavra usada para designar o profissional que dirige essas carretas, né? Pode ser cegonheiro ou cegonheira, já que existem várias mulheres dirigindo essas carretas também. Neste caso, o que nós passamos a ter?
um neologismo, já que esta palavra não existia e ela foi criada. Então, é este o processo. Aí, olha só que interessante. Faz parte da língua viva a criação de novas palavras, como os estrangeirismos que são aportuguesados, né? Como o caso do tuiteiro, do blogueiro, que são palavras oriundas de Twitter, né? O caso da palavra tweet é muito interessante, ó. Estrangeirismo que foi aportuguesado. Hoje você escreve Twitter. A partir do Twitter, nós criamos o vocábulo tuiteiro. Aí que são os neologismos, tá vendo, ó? Aí nós temos os neologismos. Temos também os termos que surgem, os novos termos das comunicações eletrônicas, né? Por exemplo, Instagramers. Agora nós temos os Instagramers. É um termo que surgiu a partir da comunicação eletrônica, que é aquele sujeito que utiliza o Instagram. Assim como novos termos técnicos ou neologismos científicos. E esses novos vocábulos vão se materializando paulatinamente nos textos escritos e falados, consequentemente caem nas provas de concurso. Aí, muito bem, ao conjunto de palavras usadas por um indivíduo, damos o nome de vocabulário. Vocabulário. Então, o léxico é o conjunto de palavras de uma língua, vocabulário é o conjunto de palavras usadas por determinados indivíduos. Qual é o nome que se dá a pessoas que escrevem dicionários? O Aurélio, o mais famoso deles, lexicógrafo. Tome cuidado com essa palavra, porque às vezes nas provas a banca fala em seleção lexical. Seleção lexical, você já viu, trata da escolha das palavras, né? Aí nós temos o campo lexical, ó. Campo lexical é formado por palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento que está dentro do léxico de alguma língua. Então, as palavras formadas pelos processos de composição e derivação a partir de um mesmo radical também fazem parte do mesmo campo lexical. Daí temos as palavras que pertencem ao mesmo universo de significação, né? Para você entender isso aqui, basicamente, o que você precisa pensar? É que palavras que pertencem ao mesmo campo lexical são as palavras que pertencem ao mesmo universo de significação, só que quem determina isso é a origem do termo. Origem, diferentemente do campo semântico. Quem determina o campo semântico é o contexto. O que determina o campo lexical é a origem das palavras, né? Por isso que elas são chamadas de cognatas. O que significa cognato? Nato é que nasce, cog quer dizer família. Então, cognato literalmente significa parente, né? Então, palavras cognatas são palavras que têm parentesco pela origem. Olha lá as palavras do vocábulo terra, por exemplo. Qual é o radical aqui, ó? Terra. Observe quais são as palavras formadas depois e que são cognatas. Aterrissar, desterro, terraplanagem, térreo, terrestre, território, terráqueo, terracota. São fáceis de identificar, por quê? Porque o radical está bastante visível. Agora, o que acontece já com as de baixo? Olha só. Mesmo campo lexical de luz, você tem aluno, iluminar, luminosidade, lustre, ilustre, ilustrado, iluminado, iluminismo. De onde é que vem isso? Do radical latino lumnus, lumnus, que nos remete à ideia de luz, né? Pois muito bem. Então, campo lexical depende da origem do termo. Tomem muito cuidado. Agora vamos falar do campo semântico. O campo semântico está atrelado ao contexto, que é o mais cobrado nas provas dos concursos, né? Já que ele está associado ao contexto. Observe. Organiza-se pelo sentido, ou seja, pelo valor semântico que a palavra ou expressão adquire no contexto em que acontece. Como o campo semântico nos remete aos significados circunstanciais de palavras ou expressões,
As associações possíveis entre palavras que se relacionam por significado, símbolo, conotação ou mesmo um aspecto rítmico contribuem para a adequada intelecção dos sentidos do texto, né? Então fiquem atentos a isso, ó. Ele nos remete a significados que são circunstanciais, já que o contexto é que vai determinando esses sentidos. Olha o que é importante para você. O conceito de campo semântico está intimamente associado ao conceito de polissemia. O que a professora te falou que é a polissemia? Poli quer dizer vários, sema, sentido, significado. Então, o campo semântico está atrelado aos vários significados que uma palavra pode adquirir, dependendo do contexto. Então, olha só, o conceito de campo semântico está intimamente associado ao conceito de polissemia, pois um mesmo termo pode ter significados diferentes dependendo de como seja empregado e de quais outras palavras o acompanham. Tomemos como exemplo o campo semântico de guarda, que engloba vocábulos como vigilante, sentinela, tutela, proteção, salvaguarda e preservação. Tudo depende do contexto em que a palavra seja inserida, não é? Eu vou pedir aqui a câmera só para eu te contar uma historinha. Nas minhas aulas presenciais, eu sempre dou exemplo aos meus alunos de polissemia do discurso em relação às vans que carregam crianças para a escola. Eu digo para os alunos, qual é a expressão que nós lemos na traseira das vans que levam crianças para a escola? Cuidado, crianças, que é uma frase que vem sem nenhum sinal de pontuação acompanhando. Ora, esse é um exemplo de discurso polissêmico, porque cuidado, crianças, pode ser interpretado por uma pessoa que não goste muito de crianças de uma forma e por uma pessoa que goste demais de crianças de outra, né? Um pensa, vou manter distância. O outro pensa, vou preservar, né, essas crianças. E ele ainda pode ser interpretado também pelas próprias criancinhas como um vocativo. Cuidado, crianças! Então, esse é um exemplo de polissemia e também de campo semântico, porque o sentido que você vai atribuir à palavra vai depender do contexto em que ela seja empregada. Muito bem, vamos continuar aqui. Em relação ao campo semântico a que pertencem, existem vocábulos que podem se apresentar como hiperônimos, que são os que apresentam um sentido mais abrangente, né? Tem sentido mais abrangente, tem um caráter mais genérico. Olha só. Por exemplo, os termos economia, direito, internet, automóvel, etc., podem apresentar um sentido genérico, tornando-se hiperônimos de outros vocábulos. Agora, olha os hipônimos. São os vocábulos que possuem sentido mais restrito, mais específico, né? Como exemplo, temos os vocábulos deflação, déficit, superávit, câmbio, balança, como hipônimos de economia. Mandado, arrolamento, alçada, ementa, agravo, como hipônimos de direito. E muitos mais, né? Então, pensemos o seguinte, os hiperônimos são sempre as palavras de caráter genérico, né? Que tem um sentido bem abrangente. Os hipônimos são sempre as palavras de caráter específico, que tem um sentido estrito, né? Mais restrito. Então, muito bem, vamos ver aqui, ó. O que é importante para você saber para as provas dos concursos? Que a relação entre hipônimos e hiperônimos não é absoluta, pois um mesmo vocábulo pode exercer as duas funções dependendo do contexto. Vertebrado é um hipônimo de animal, mas é um hiperônimo de mamífero. Já mamífero é um hipônimo de animal e de vertebrado, mas é um hiperônimo de roedor, de ruminante, por exemplo. Né? Então, sempre observe, hiper, que está acima, portanto, é mais abrangente. Hipo, que está abaixo, portanto, tem sentido mais restrito.
As relações de hiperonímia e hiponímia são imprescindíveis para a coesão textual, já que a substituição de um termo por outro que seja mais abrangente ou mais específico evita as repetições viciosas. Vou pedir essa câmera aqui para eu te dar um exemplo. A palavra português, ela pode, em um campo semântico, ser substituída por nacionalidade. Num outro campo semântico, ela pode ser substituída por idioma. E num outro campo semântico, ela pode ser substituída por matéria ou disciplina. Viu? Neste caso, o que você tem? Português é o hipônimo e o termo que o substitui é o hiperônimo. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Ó. Olha só, a banca pergunta a você. Os vocábulos animal, professora, que letra feia, é a pressa. Os vocábulos animal, pássaro e pardal pertencem a um mesmo campo semântico? Sim, mas veja bem a relação. Pássaro em relação a animal é um hipônimo, Pássaro em relação a pardal já passa a ser um hiperônimo. Hipônimo é o que está abaixo, tem sentido mais restrito. Hiperônimo tem sentido mais genérico. Muito bem, fechamos isto. Vamos aqui agora, ó. As palavras podem se apresentar nos textos com os seguintes sentidos. Primeiro deles é o sentido denotativo, também chamado de sentido literal. Por que ele é o sentido literal? Porque litera em latim quer dizer letra. Então, o sentido denotativo é sempre o sentido ao pé da letra, né? Ou seja, é o sentido convencional, é o sentido real, que não permite mais de uma interpretação, ou seja, é igual para todos os falantes da língua. Estes são considerados vocábulos unívocos, que são utilizados nos discursos científico, acadêmico, técnico, né, em que as palavras não podem ter dupla conotação. Agora, olha a informação importante. O sentido denotativo é a própria significação etimológica do termo, mas que também pode sofrer alterações no decorrer do tempo devido à sua expansão ou à sua generalização. Por exemplo, Carrasco era o nome do algoz Belchior Nunes Carrasco e acabou se generalizando para todos os algozes. Já a palavra anfitrião, ela advém de um personagem importantíssimo de uma comédia de Plauto e que acabou se expandindo a todos aqueles que reúnem em sua casa os convidados e amigos. Vou pedir a câmera aqui para mim para eu poder te falar um pouquinho sobre isso. Olha que interessante. Então, o sentido literal de uma palavra advém de quê? Da sua origem, né? É o seu sentido etimológico, é o sentido estrito. Só que o que nós precisamos perceber é que mesmo essas palavras, como a língua não é estagnada, ao longo dos tempos elas podem ter o seu sentido desvirtuado e manter para nós hoje um sentido literal que antigamente talvez não fosse concebível. É o exemplo da palavra revolta. O que a palavra revolta significava quando surgiu? Ré quer dizer de novo, volta. Então, voltar aos padrões de antigamente. Ao longo da história, talvez por uma conotação política, a palavra revolta passou a adquirir o sentido contrário, de romper com os padrões estabelecidos. Tem uma outra também muito conhecida que é a palavra coitado. Na sua origem, ela vem lá das histórias de cavalaria da época de Gil Vicente, então ela tinha o sentido ela tinha uma conotação sexual, vinha de coito, daí ter coitado. Só que o que acontece? Nos dias de hoje essa palavra designa o quê? Pessoas que são dignas de pena, dignas de dó. Então a palavra ela pode ao longo dos tempos ter o seu sentido desvirtuado e aí ela tem um sentido real agora, mas porque ao longo dos tempos ela mudou. Como eu te falei, a língua não é um organismo estanque, a língua é um organismo vivo e que vai se modificando todos os dias, ainda que a gente não perceba. Vamos voltar então para o nosso materialzinho, né?
Agora vamos falar do sentido mais importante para as provas de concurso, turma, que é exatamente o sentido conotativo, também cobrado pelas bancas examinadoras como contextual ou figurado. Primeiro, por que ele é chamado de sentido figurado? Porque é quando nós fazemos uso de figuras de linguagem. Por que ele é chamado de contextual? Porque o contexto é a situação de uso no cotidiano. Então, é um sentido mais circunstancial. O que a professora colocou aí para você? É o sentido diferente do convencional, que advém do contexto em que a palavra aparece. É apropriado à linguagem literária, cujas palavras mais sugerem do que informam. Olha os exemplos que eu trouxe para você. No direito, a palavra sequestro, relativamente inocente para um leigo, ela tem acepções. No campo do direito processual, nesse caso, ela significa apreender judicialmente um bem em litígio. Agora, observe que no campo do direito penal, ela significa privar alguém de sua liberdade de locomoção. É a mesma palavra dentro do campo semântico do direito e ela possui dupla conotação. No direito processual, ela significa apreender judicialmente um bem em litígio e no direito penal privar alguém de sua liberdade de locomoção. Observe a importância disso numa prova, hein, turma? Agora, olha a palavra sentença, que interessante. Pode ser compreendida em dois universos, né? Ela pode ter o sentido de condenação no universo jurídico e pode ainda significar oração gramatical no universo textual. Por isso que é interessante você ficar atento a essa cobrança de sentidos conotativos, já que as palavras podem ter o seu sentido alterado ao longo dos tempos e também de acordo com o contexto em que elas se inserem. Olha só o que a professora colocou aqui para você. Importante, no caso das questões da prova, esses significados tornam-se mais perigosos ainda, pois o acerto dependerá de que o candidato apreenda o sentido mais adequado ao termo utilizado na assertiva. Neste caso, estou falando para você do sequestro, olha só. Mas eu quero te dar um exemplo aqui também de palavra que pode ter dupla conotação, né? E de palavra que vai ganhando um novo significado. Vejamos o caso da palavra laranja. Qual é o sentido real da palavra laranja? Fruta tropical de sabor ácido. Qual é o primeiro sentido figurado, contextual, conotativo da palavra laranja? É o da cor, em que nós fazemos uso de uma figura de linguagem chamada metonímia. Muito bem, agora observe que laranja é uma palavra que sofreu recentemente uma recriação semântica, ela ganhou um novo significado. Se você considerar o atual contexto político deste país, o que é um laranja? Testa de ferro. O dicionário diz: pessoas ou empresas que emprestam o nome de forma voluntária ou não para a realização de negócios ilícitos. E o mais importante, turma, essa palavra não mudou só de sentido, essa palavra mudou de gênero também, porque a laranja feminino, com a nova conotação de testa de ferro, passou a ser masculina. Não é? Você diz um laranja, o laranja, sendo ele homem ou mulher. Vou pedir aqui a câmera para eu falar com você sobre algo muito particular sobre esses significados das palavras. É que nós brasileiros muitas vezes costumamos dar conotações negativas às palavras. É um hábito nosso. Se você sai por aí e perguntar a alguém o que significa cela com C, a pessoa provavelmente vai dizer para você: cela quer dizer cadeia, prisão, justamente pelo fato de que atribuímos os sentidos negativos. Não, cela com C significa recinto pequeno. Qualquer cômodo minúsculo é uma cela, não necessariamente uma cadeia e uma prisão. A cela é um cômodo que está na prisão
mas está também nos conventos, porque freiras e monges dormem em celas. Então, nós atribuímos normalmente sentidos negativos. Observe o caso da palavra ignorante. Quando a gente diz, fulano é um ignorante, o que você interpreta como ignorante? Tosco, grosseiro, mal educado. Mas qual é a verdadeira acepção deste termo? Pessoa que não teve acesso ao saber formal, que não teve o privilégio de frequentar uma escola, que não possui saber formal. O que mostra um pouco do nosso preconceito em relação às pessoas que não estudam, o que é um perigo. Aí você vai falar, mas o que isso tem a ver comigo nas provas dos concursos? É porque as bancas muitas vezes se aproveitam disso, dessas conotações negativas. Por exemplo, a palavra marginal. Qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando alguém fala a palavra marginal? Nós pensamos em bandido. Só que o que o dicionário diz sobre marginal? Aquele que está ou vive à margem de. Então, se ele está à margem da lei, ele realmente é um bandido. Mas e se ele apenas vive à margem dos benefícios da sociedade capitalista? Neste caso, ele é uma vítima do sistema. Então, o que você descobriu? Que o marginal pode ser um bandido, mas pode ser uma vítima. O próprio caso da palavra laranja, se você sai por aí perguntando aos brasileiros o que significa laranja, a maioria tem uma visão simplória, já diz logo, é um mala, é um bandido. Laranja pode ser um mala e um bandido, mas pode ser também uma vítima de um golpe. O que o dicionário diz sobre laranja? Pessoas ou empresas que emprestam o nome, vírgula, de forma voluntária ou não, vírgula, para a realização de negócios ilícitos. Se ele empresta de forma voluntária, sabendo no que ele está se metendo, ele é um bandido, ele é um mala. Mas e se ele é uma pessoa que tem o seu nome usado sem que ele saiba? Ora, ele é um mala? Não, ele é uma vítima de um golpe. Eu vou te dar um exemplo de a banca se aproveitar dessas conotações simplórias que nós atribuímos às palavras. A banca CESP, na prova do Ministério Público do Estado do Tocantins, deu um texto em que o autor dizia que as pessoas que ficam dizendo aqui no Brasil que direitos humanos são direitos de bandidos têm uma visão simplória. Aí o autor diz assim, essas pessoas que dizem que direitos humanos são direitos de bandidos, para elas é como se houvesse duas espécies de direitos humanos, o dos bandidos e o das vítimas. E ele diz, não, direitos humanos foram forjados para proteger a criatura humana, seja ela bandido, seja ela vítima dele. No item da prova, a banca pôs assim, ao utilizar o vocábulo forjados no texto, o autor quis dizer que os direitos humanos no Brasil representam uma farsa. Item errado, porque qual foi o sentido dado ao vocábulo forjados pelo autor no texto? Sentido literal, relativo à forja. Eles foram conformados, eles foram criados para isso. Agora, a palavra forjados pode ter conotação de simulacro, de farsa? Sim, só não naquele contexto. Então, é este o cuidado que nós precisamos tomar. Qual é a conotação dada a essa palavra no texto? E o que você já sabe a partir de agora? Que palavras podem ter conotações várias. Podem ter uma conotação negativa, uma conotação positiva e também uma conotação neutra. Tomem muito cuidado, turma. Vamos voltar então aqui para essa câmera para eu poder me despedir de vocês. Espero que vocês tenham entendido bem o cuidado que nós precisamos tomar com a cobrança desses significados nas provas. E notem, a maioria das bancas gosta de cobrar esses sentidos, principalmente o contextual, porque ela facilita a vida do examinador quando ele quer induzir os candidatos distraídos a errar. Agradeço a vocês pela assistência, até mais.